Tito, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo número 7. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos. Pai, acrescenta essa palavra no nosso coração agora. Esse texto tão rico para ser alimento para o nosso coração. Aclara nossa mente, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, e ministra a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo, traga agora toda a mente que está distante daqui. Traga cativa essa mente e esse coração, para que cada um de nós aqui, Senhor, possa experimentar da grandeza, do poder da Tua salvação. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu quero hoje à noite, irmãos, falar sobre o milagre da salvação. O milagre da salvação. Salvação é milagre. Eu diria para você que salvação é o maior de todos os milagres. Porque qualquer milagre que você experimente aqui na terra, seja o maior possível, um dia sua vida vai terminar e o milagre vai ficar. Mas a salvação que nós temos em Cristo Jesus é um milagre que vai para toda a eternidade na nossa vida. Vamos viver aqui, e essa vida não acaba aqui, esta vida continua todo o processo da eternidade. E é sobre isso que eu quero falar com você, o milagre da salvação. Presta atenção, irmãos, Irmãs, nós nos acostumamos com a vida religiosa. Nós acostumamos com as palavras. Por exemplo, fala em salvação. Isso pode ser uma coisa muito comum para você. Porque você ouve falar sobre salvação, quem sabe alguém da sua família falou sobre salvação, e tudo fica num ciclo muito vazio, sem uma experiência concreta do que a salvação gera, produz na nossa vida e no nosso coração. E veja só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, aqui é uma carta pastoral, como ele escreveu a primeira e segunda cartas a Timóteo, chamado carta pastoral, porque ele escreve para esses pastores. Paulo era o pastor mais velho, mais tarimbado, mais experiente na vida, um homem extraordinário, com um ministério amplo naquela época, um grande plantador de igrejas, um tremendo missionário, um homem que viveu aos pés do Senhor, pagou um alto preço pela sua própria fé, e agora então ele envia essas cartas pastorais. E nessa carta pastoral para Tito, que era seu companheiro, a quem ele estava discipulando, quem ele discipulou e preparou para dar continuidade ao desafio da fé cristã, para continuar a pregação do Evangelho, ele manda alguma recomendação. E nesse capítulo 3,
ele começa dizendo o seguinte: lembra o nosso povo, lembra as pessoas da igreja dispersa, que eles precisam ser sujeitos aos que governam. Tem que ser obedientes à autoridade. Naquela época, era uma luta muito grande ser cristão. O Império Romano tinha uma força muito grande sobre as pessoas e perseguia a igreja. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não entra em confronto com as autoridades. Vamos ser sujeitos. Vamos ser obedientes. E ele manda um recado. E ensina o nosso povo a estar pronto para a boa obra. E depois que o apóstolo Paulo, ele dá essas recomendações, Paulo ele fala sobre 7 vícios em que as pessoas têm, que as pessoas carregam com elas. Não importa a cultura, o lugar que nasceu, a cor da pele, a academia que carrega. E o apóstolo Paulo, então, ele lembra e diz que as pessoas deveriam mudar os seus vícios. Esses vícios não poderiam fazer parte mais delas. E ele diz então, começa falando: não difamem ninguém, nem sejam contenciosos. A mesma palavra para altercadores. Não sejam contenciosos. Ele diz: não sejam nécios, não sejam desobedientes, não sejam desgarrados, escravos de toda sorte, versículo 3, de paixão e prazeres, que não vivam em malícia e inveja, odiosos, e que não odeiem uns aos outros. Vejam só, irmãos, que aquilo que Paulo está falando aqui, quando ele fala sobre esses vícios na personalidade, no caráter, agora não pode mais fazer parte daqueles que são do Senhor. E o apóstolo Paulo substitui esses vícios com 7 virtudes nesse texto. E ele apresenta nos versículos 1 e 2, quando ele mostra que nós devemos ser obedientes, prontos para servir, não podemos difamar ninguém, não podemos ser contenciosos com ninguém, devemos ser cordatos, devemos ter toda a cortesia com as pessoas, porque assim devem viver aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Então prestem bem atenção, irmãos. Como que alguém pode mudar os seus vícios e adquirir as virtudes? Isso não é algo que você faria apenas como esforço da sua mente. Ninguém muda porque você faz o esforço da sua mente. Se não houver uma mudança dentro do nosso coração, se não houver um milagre dentro da nossa vida, se o Senhor Jesus não fazer uma obra divina dentro de nós, esse espírito mau, esse espírito odioso, esse espírito de revanche, vai permanecer na vida do ser humano. E é diante disso que nasce agora, diante disso que no versículo número 5, o apóstolo Paulo, ele vem e fala sobre a urgência da salvação. Porque se não houver esse processo na sua vida, na minha vida, nós não mudamos. Nós não mudamos. Eu tenho dito para muitos casais, alguns cônjuges que pensam separar, eu digo o seguinte: olha, você quer separar da sua esposa? Ah, ela faz uma coisa que eu não gosto. Filho, a outra vai ter os mesmos defeitos ou piores do que ela. Ah, eu quero separar do meu marido, porque ele é assim, ele é do outro jeito. Filha, o outro poderá ser pior do que ele. Se o Senhor não nos mudar, se nós não crermos que Deus tem poder para mudar o nosso cônjuge, que Deus tem poder para mudar o nosso coração, a nossa vida, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. As pessoas mais cultas, lá no íntimo, são semelhantes àquelas que não têm cultura nenhuma. As pessoas mais ricas, lá no íntimo,
são semelhantes às pessoas mais pobres. Porque nós, irmãos, somos todos iguais. O que muda a nossa vida é o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Nada mais muda. Essas pessoas que vieram aqui na frente hoje à noite, os irmãos e as irmãs que foram batizadas aqui hoje à noite, que foram recebidos por batismo e profissão de fé hoje à noite, elas poderão dizer o que é que Cristo tem feito na vida delas. Como as coisas mudaram na vida, como mudaram na casa, como mudaram na família, por causa da presença de Cristo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz, versículo 3, pois nós também, outrora, éramos nécios, nós éramos desobedientes, nós éramos defamadores, nós éramos escravos, e o apóstolo Paulo descreve neste versículo aquilo que nós éramos. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos diferentes. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz, vós que outrora, vocês tinham o hábito de mentir, agora não podem mentir mais. Vocês que tinham o hábito de roubar, agora não vão roubar mais. Então a vida cristã, a vida com Cristo, irmãos, a salvação, gera dentro do coração do homem uma mudança. Mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de vida, que só o Espírito Santo de Deus consegue fazer em nós. Por isso aqui está o milagre da salvação. E no versículo de número 4 ele diz, quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui há 3 verdades que eu quero ressaltar para os irmãos nesta noite, vendo o milagre da salvação. Primeiro, é que a salvação não se dá por meio de esforço ou pelo esforço humano. Presta atenção nisso. Salvação não se dá pelo esforço humano. Olha o que diz o versículo 5 começando. Ele diz o seguinte, não por obras de justiça praticadas por nós. Então não é pelas coisas que eu faço, não é por aquilo que eu realizo ou você. A salvação não se dá por mérito meu, por aquilo que eu pratico, por aquilo que eu faço. Quando eu tento, na verdade, de uma certa forma, agradar a Deus, para que Ele tente, para que eu possa chamar a atenção dEle para mim e tenha dó de mim. Não, salvação não se dá dessa forma. Salvação não se dá pelo esforço humano, na vida de ninguém. Primeiro, que não existe nada que possamos fazer para alcançar a salvação. Nada, nada. Segundo, o coração do homem em si, a tendência dele é mais ficar longe de Deus do que perto de Deus. O homem natural, ele não anda à procura de Deus, ele anda à procura das suas coisas, dos seus prazeres, do seu interior, dos seus olhos, da sua mente. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo fala disso. Como nós andamos antes no curso deste mundo, fazendo a vontade deste mundo. E é isso que ele diz aqui. Quando nós vivíamos como escravos, toda sorte de paixões, diz o versículo 3, e prazeres. Então não há nada que você e eu podemos fazer para sermos salvos. Atos capítulo 16, domingo passado à noite, falei sobre o resultado daquele milagre, o que acontece quando nós vivemos na vontade de Deus, o que Deus fez na vida de Paulo e de Silas naquela prisão. Vocês se lembram disso, vocês que vieram aqui na semana passada? Nesse texto, houve um momento em que o carcereiro, lá no versículo 31 e 30, 30 e 31, ele diz para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta dele. O que eu tenho que fazer para ser salvo? A ideia deste homem é que, fazendo alguma coisa,
eu poderia ou ele poderia alcançar a salvação. Que devo eu fazer para ser salvo? E vocês vão se lembrar do texto que eu li, que Paulo não deu uma relação para ele fazer nada. Paulo não disse o que ele teria que fazer. Paulo não alimentou esta ideia errônea de que fazemos para merecer algo. Porque a salvação, irmãos, não se dá por esforço humano. E nós trazemos isso muitas vezes na nossa mente e na nossa caminhada espiritual. Quando Jesus se encontra com um religioso chamado Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos, ele foi de noite ver Jesus, e ele chegou para Jesus e falou o seguinte: mestre, só pode fazer o que o senhor está fazendo se Deus estiver com você. Alguém só pode fazer isso que tu fazes se Deus estiver aí, porque é tremendo o que o senhor faz. Ele, na verdade, tentou demonstrar um entendimento religioso. Mas Jesus foi muito claro, porque Jesus conhece o coração, conheceu o coração dele, disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Então não é por aquilo que eu faço. Fazer coisas para Deus, irmãos, é uma forma de tentar comprar a graça de Deus. E não há nada que nós podemos fazer para comprar a graça de Deus. Quando Jesus teve aquele encontro com um homem rico, que disse que ele era muito rico, e ele chegou e fez uma pergunta muito semelhante: mestre, que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Veja como está presente na ideia do ser humano a ideia de fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Que devo eu fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus disse, perguntou para ele: sabes os mandamentos? E começou a falar: olha, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou: mestre, isso eu sei desde a minha infância, isso eu aprendi na escola dominical da minha igreja, na escola bíblica onde eu ia, na minha igreja, eu guardo isso desde o começo. Aí Jesus disse para ele o seguinte: então vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e vem me seguir, e eu te darei um tesouro no céu. Qual foi a reação deste moço nesse texto de Mateus, no capítulo 29, no capítulo 19? A Bíblia diz que ele baixou a cabeça, ficou muitíssimo triste e saiu, deixou Jesus falando sozinho. Em nenhum outro lugar mais na Bíblia você encontra falar sobre este homem chamado o jovem rico, o jovem advogado, este moço rico. Você não vai vê-lo no céu. Por quê? Porque ele tinha ideia de que ele podia fazer alguma coisa. Ele tinha muita coisa. Ele poderia comprar muita coisa para Deus, ele poderia dividir seu dinheiro com Deus dessa forma. Mas quando Jesus disse: vai, acaba o que você tem, dá aos pobres, e siga-me e eu vou te dar um tesouro no céu, ele sumiu do mapa. Então, irmãos, prestem atenção. A salvação não se dá por esforço humano. Até você que está aqui, que às vezes tem que orar, porque você falou tem que orar, e você vai orar porque você tem que orar. É diferente quando você vai orar porque você tem prazer na presença de Deus. Porque quando você vai orar, você sente a presença de Deus. É um motivo de alegria você falar com Ele em oração. Quando nós fazemos porque temos que fazer, irmãos, não agrada o coração de Deus. Tudo aquilo que nós temos que fazer por fazer, não agrada o coração de Deus. Mas tudo aquilo que nós fazemos, porque é uma alegria no nosso coração. Eu gosto de cantar, eu faço com alegria. Eu gosto de dar, eu faço com alegria. Eu gosto de orar, eu faço com alegria. Eu gosto de liderar célula, eu faço com alegria. Não é peso, não é nada difícil, não é nada complicado para mim. Eu tenho prazer. Isso agrada o coração de Deus. Porque nada nós podemos alcançar. A salvação não se alcança pelo esforço humano. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto. O versículo 5 continua. Ele diz: não por obras de justiça praticada por nós, ele diz: mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou. Então presta atenção, meus irmãos. A salvação se dá pelo ato gracioso e misericordioso de Deus, que é diferente. Aí diz, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, Ele nos salvou. Então, irmãos, a salvação se dá por causa de um ato de escolha de Deus sobre a nossa vida. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Ele te escolheu. Ele te amou. Foi graça. Ele te separou para Ele. Ele chamou você e a mim para Ele. Nós somos chamados, separados para servi-lo. E quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, se puder voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 2, começando com o versículo 4, o apóstolo Paulo, ele revela essa grande verdade teológica e bíblica que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que a salvação é ato gracioso e da misericórdia de Deus. Essa é a experiência do cristão. Quando você menos espera, no momento da sua vida, na sua jornada, você estabeleceu a sua jornada, mas no meio dessa jornada algo acontece na sua vida. Alguém te convida, alguém faz uma oração por você, alguém se lembra de você, alguém convida você para fazer parte de uma célula. No momento da sua vida, quando você menos espera, você na verdade está marchando na sua direção, você nem tem pensado em nada, do jeito que está indo está muito bem, você está feliz da forma como as coisas estão caminhando, mas de repente, no meio dessa realidade, você se sente atraído, nasce uma nova paixão no seu coração. E uma coisa tremenda vem e inunda a sua vida, uma convicção nova que Deus traz no seu coração. É quando Ele traz, planta em você a semente da eternidade. Ele te chama, porque Ele se dá num ato gracioso e misericordioso. Versículo 7 diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele nos amou, Ele não pediu nada, Ele nos escolheu, Ele nos quer perto dEle, Ele pagou um alto preço, Ele quer nos trazer para junto dEle. Conta uma história de uma menina que se envolveu num acidente de carro, e ao ser levada para a delegacia, ela se deparou com o que ela mais temia. A autoridade policial que estava servindo aquele dia de plantão delegado era o seu pai. Ela sabia que o seu pai era muito enérgico, era muito severo. Mas ela tinha que comparecer lá, porque o carro foi preso. Ela tinha que liberar o carro dela. E o pai ouviu a história do acidente, dizendo que o carro dela só poderia ser liberado diante de um pagamento equivalente a R$1.000. E naquele exato momento, a filha, diante do pai, começou a chorar, porque ela não tinha dinheiro para pagar, para liberar o carro dela. Quando ela começou a chorar, lágrimas começaram a escorrer nos olhos do pai também. Ele enfiou a mão no bolso, tirou o cheque, fez um cheque de R$1.000, entregou para a filha. E disse, filha, paga a multa, e para você ter o carro de volta. E a filha pegou aquele dinheiro, efetuou o pagamento da multa, e trouxe agora para o pai o documento de que ela havia pago pela multa. E mediante o pagamento daquela multa, o pai liberou o carro. E ela foi embora. Irmãos, foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Cristo pagou pela nossa dívida. Porque Ele nos chama para si. Porque tem um ato de graça
Ele na cruz do Calvário, quando Cristo foi à cruz do Calvário, quando ali derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando a expiação foi realizada na cruz do Calvário, Ele pagou por você e por mim, a sua dívida e a minha dívida. Quando Ele disse, tudo está consumado naquela cruz, Ele estava dizendo, toda dívida daquele que um dia eu vou chamar e crer no meu nome, sua dívida já está paga. Irmãos, não só ele paga e apaga a dívida, mas Ele esquece do nosso passado. Por quê? Porque a salvação se dá pelo ato gracioso e misericordioso de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, só para você lembrar, depois você pode ler isso durante a semana. Há um texto extraordinário quando Davi assume o trono. Saul é derrotado, o rei de Israel. Ele acabou, Saul. Davi agora vem e assume. Primeira pergunta que Davi faz aos seus liderados, às novas autoridades, é o seguinte: há mais alguém descendente nessa terra de Saul? Porque qual era o grande problema? Que o novo rei teria que exterminar com todos aqueles que faziam parte do outro reinado. E alguém disse, há um pequeno príncipe, seu nome é Mefibosete. E diz, ele é aleijado das duas pernas. Então Davi diz, tragam Mefibosete. Quero que Mefibosete venha para a minha casa. E Mefibosete ouve essa história. O rei te chama. O que é que passa na mente de Mefibosete? O que passa no seu coração? Ele está me chamando porque ele vai me prender, ou ele vai me matar, ele vai destruir a minha vida. E lá está Davi assentado à mesa. E a Bíblia diz que Davi, ele recebeu Mefibosete como um dos seus filhos. E posso até imaginar Davi assentado no palácio, juntamente com as suas autoridades. E vem Mefibosete com suas duas muletas. E à medida que a porta abre, e ele entra, colocando aquelas duas muletas, e aquelas muletas batendo sobre o assoalho do palácio do rei, Davi ouve a chegada de Mefibosete. E se pede que ele se assenta à mesa. E diz o texto que agora Mefibosete passou a ser como um dos filhos de Davi. Davi tinha todo o direito de mandar matar Mefibosete, mas ele não fez. Irmãos, a salvação se dá por um ato gracioso. Essa história de Davi com Mefibosete é o que Cristo faz conosco. Ele não nos olha como filhos desgarrados, condenados, separados eternamente, mas Ele nos recebe por graça. Nada se faz, não há dinheiro que compre, não há nada, nenhum serviço, nenhuma ação que possa mudar, mas tão somente a sua graça. E Ele nos chama para sentarmos na sua mesa como um dos filhos dele, agora e na eternidade. Mas há uma terceira verdade, meus irmãos. Não só o milagre da salvação nos ensina que ela não se dá por esforço humano, mas que o milagre de salvação se dá pelo ato gracioso e bondoso da misericórdia de Deus, mas a salvação se dá mediante o toque do Espírito Santo na nossa vida. Versículos 5 diz isso, quando ele declara, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, o Espírito Santo é o agente de Deus na obra da salvação do coração humano. A função, o ministério do Espírito Santo não é salvar. A função, o ministério de salvação é de Jesus.
Foi Jesus que foi à cruz. Foi Jesus que fez a expiação dos nossos pecados. Foi Jesus que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas o mistério do Espírito Santo, meus amados irmãos, é tocar em nós e abrir o nosso coração. O ministério do Espírito Santo, na verdade, é nos dar o toque de que nós somos infelizes, que a vida como está não está bem, que esse caminho que nós estamos seguindo não é melhor, a jornada que nós estamos envolvidos não é a jornada melhor para a nossa própria vida. O Espírito Santo abre um novo caminho na nossa vida e nos faz entender o propósito de Cristo e o grande amor do Pai na nossa vida e no nosso coração. A Bíblia diz que ninguém se converte sem um toque do Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 1, se tem a sua Bíblia, pode voltar comigo em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Olha aí o ministério do Espírito Santo. Ninguém se converte ao Espírito Santo. Você se converteu um dia, porque o Espírito Santo tocou o seu coração e fez morada em você. Daí Billy Graham vem dizer: batizados uma única vez na salvação, cheios sempre, constantemente. Cheios constantemente. Aquilo que Cristo operou em mim, quando Ele colocou o seu Espírito dentro do meu coração, Ele abriu os meus olhos. Ele me fez enxergar o que eu não enxergava. Ele me fez ver o que eu jamais conseguia ver pelos meus olhos humanos. Ele mudou o meu coração. Ele quebrantou a minha alma. Ele me fez entender o seu novo caminho. Mas cheio, agora eu preciso ser cheio dele, para viver na santidade. Preciso ser cheio dele para viver na dependência dele. Eu preciso ser cheio dele para viver como um servo, uma serva. Eu preciso ser cheio dele para fazer, irmãos, que nós somos chamados para fazer. Porque o versículo 3:1 diz: estejam prontos para toda boa obra. E quando nós somos salvos, o Espírito Santo nos chama, ele nos envia para fazermos a sua vontade. E qual é a sua vontade? Sua vontade é multiplicar a experiência da fé na vida de várias pessoas que estão ao nosso redor. É gente que está sem esperança. Pessoas que estão enfrentando as lutas mais adversas da vida. Gente que não tem nenhuma convicção na sua vida da eternidade. E você, com a pregação, com o discipulado, com o seu amor, com a sua graça, você começa a mostrar um novo, rico e eterno caminho na vida desta pessoa. Quando nós lemos capítulo 16 de Atos, havia lá em Filipos uma mulher chamada Lídia. E Paulo foi pregar naquela cidade de Filipos. E diz que essa mulher ouvia atentamente. E diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. O que é isso? Quem é que abriu o coração de Lídia? Esse é o ministério do Espírito Santo. Esse é o toque. Salvação é mediante o agir do Espírito Santo. Naquela hora, o Espírito Santo tocou o coração daquela mulher empresária importante da cidade de Filipos. E ela foi entendendo e ela creu. E ela se converteu. Ela e toda a sua casa foi batizada. E ali na sua casa nasceu essa tremenda igreja chamada Igreja de Filipos. Quando Paulo escreve a igreja aos filipenses. Porque o Espírito Santo abriu o seu coração. Um dia, Jesus ia passando por Jericó. Jesus ia subindo para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ia fazer a obra da expiação. E passando por Jericó, um homem rico, um homem importante. Ele era um publicano, cuidava das finanças da cidade. Ele soube que Jesus ia passar por Jericó. O nome dele é Zaqueu. Zaqueu falou: sabe de uma coisa? Eu quero ver esse Jesus. Bateu no coração dele: eu preciso ver esse Jesus de perto. E ele foi. A notícia do rádio é que Jesus ia passar na avenida principal
que levava para Jerusalém. Ele falou, eu vou para aquela avenida. E ele foi. Quando chegou lá, tinha tanta gente para ver Jesus que ele não conseguia ver. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou subir numa árvore. Jericó é uma cidade cheia de árvores. Naquela época, as árvores chamam-se sicômoros. Árvores grandes, fortes. Galhos grandes. Bom, como você explica um homem da elite da cidade ter uma atitude de um adolescente? Porque subir em árvore é coisa de menino, não é verdade? Coisa de adolescente. Você não vê uma pessoa adulta subindo numa árvore para quê? Só você está demente. Aí tem que levar lá para o Clínica das Palmeiras. Mas uma pessoa normal, você passa lá, você vê o prefeito da cidade numa árvore. Você vê um juiz de cidade numa árvore, vê o governador numa árvore. O que está acontecendo? Está maluco? Mas o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Zaqueu. Para que Zaqueu encontrasse com aquele homem. E quando o Espírito Santo toca, meus amados irmãos, você esquece tudo. Você não está nem aí o que a cidade vai falar, o que os jornais vão dizer, o que os parentes vão comentar. Você não está nem aí com essas coisas. Por quê? Porque há um toque no seu coração, dado pelo Espírito Santo. E diz a palavra de Deus, vocês conhecem, muitos de vocês, quando ele subiu, ele esperava por Jesus, e pensava que Jesus ia passar, e Jesus para, olha para Zaqueu, chama pelo seu nome, Zaqueu desce, é na sua casa que eu vou ficar hoje à noite. E ele foi e diz, hoje houve salvação nesta casa. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. E certamente nesta noite, esse mesmo Espírito que tocou no coração de Lídia, tocou no coração de Zaqueu, pode estar tocando no seu coração. Porque, irmãos, a salvação se dá mediante o toque do Espírito Santo. Ele quer fazer esse milagre na sua vida. Você quer dizer? Diga amém. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo duas coisas. Primeiro, aquele que perde dinheiro, perde muito. Porque ninguém quer perder dinheiro. Aquele que perde um amigo, perde muito mais que você perde uma pessoa importante. Mas aquele que perde a sua alma, perde tudo. Perde tudo. Se Jesus é o caminho, e o único caminho, e ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, por que, meus irmãos, minhas irmãs, perder tempo em outra estrada? Por que perder tempo em outra estrada? Salvação é por meio dele. O milagre da salvação não se dá porque eu me faço de bom, porque eu quero fazer isso e aquilo para agradar a Deus. A salvação se dá mediante o ato gracioso e misericordioso de Jesus. A salvação se dá mediante o ato do Espírito Santo que toca e muda e transforma a nossa vida. Senhor amado, que tua palavra nessa noite possa ficar gravada no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Completa, Senhor, na vida dos seus filhos, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, em nome de Jesus.